Nos acomodarmos, vamos então nos assentar, porque vem agora o prato principal, que é a palavra, né? Até agora Deus nos deu aí condições de fazer petiscos, né? De fazer aquele momento que antecede ao alimento principal. E agora é a hora então do prato principal, que é a mensagem que o Espírito Santo nos revelou. E a palavra está em livro, ou melhor, no Evangelho de Marcos, capítulo número 10. Marcos, capítulo 10. Por gentileza, deixam as suas Bíblias abertas, então, no Evangelho segundo Marcos, no capítulo de número 10. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. E ao penúltimo capítulo, no penúltimo versículo desse capítulo 10 de Marcos, ou seja, o versículo 51. Estão juntos, igreja? Amém? Na tradução da Bíblia atualizada, revista Almeida, revista atualizada, está escrito: perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Oremos. Senhor, precisamos do discernimento dessa mensagem, precisamos da instrução do Teu Espírito Santo, que venha a Tua glória ser manifestada em mais uma mensagem revelada pelo Teu Espírito Santo a este pequeno servo, para esse corpo, essa parte do corpo de Cristo ligada a nós nesse ministério, quer seja aqui no presencial ou aonde o Senhor quer que vá a imagem e o som desse culto, mas que todos, tanto aqui presencialmente, tanto esse pregador como todos os ouvintes, até do virtual, todos estejam tomados pela unção do Teu Espírito com o discernimento, porque precisamos compreender, entender os mistérios que são ocultos e que o Senhor só revela aos Teus filhos. Então que venha a Tua glória sobre esta mensagem e que nós possamos sair transformados pelo Teu poder, em nome de Jesus. Digam amém? Amados irmãos, mais uma vez, vamos então ao contexto, porque é muito importante que a gente sempre dê uma pequena pincelada no contexto. Mas eu tenho certeza que algumas pessoas, precipitadamente, ao ouvir o início dessa mensagem que acabei de ler, devem ter pensado: eu já ouvi várias pregações semelhantes aqui, desse versículo, e eu acho que não vai ter novidade. Assim eu pensei também quando Deus me revelou o versículo, né? Mas eu digo sim, sempre tem novidade, porque nós, por exemplo, quando Deus falou ao meu coração, Ele falou de nós brasileiros. Nós, como brasileiros que somos, acho que, não digo 100%, que tudo que é 100% não deve ser real, né? Então, deve ser ali um percentual muito grande de brasileiros que comem arroz e feijão, né? Se eu pedir para levantar a mão aqui, a grande maioria vai dizer que gosta do arroz e feijão, porque nós somos brasileiros e esse é um prato tradicional na mesa do brasileiro há muitos anos, né? Então, o arroz e o feijão juntos, né? Então, assim como o arroz e feijão nós comemos todos os dias, todo dia é colocado na mesa o arroz e o feijãozinho, né? E ali nós pensamos, né? Arroz e feijão só. Mas alguém já experimentou comer um arrozinho novinho, um feijãozinho novinho? Muitas vezes não precisa nem de mistura, né, amados? Eu não sei se os irmãos são assim, mas muitas vezes não precisa nem da mistura. Mas quando a pessoa está com muita fome, pode ser um arroz novo, pode ser um arroz envelhecido. Particularmente eu gosto de arroz envelhecido, mas tudo bem, é uma questão de gosto, né? E pode ser qualquer tipo de arroz, feijão, não importa, branco, preto, rosa, enfim, não importa. A pessoa vai comer porque está com fome, e olha, vai ser a principal refeição daquele dia, porque ela está com fome, muita fome. Então ela não fica pensando: de novo arroz, feijão, não, ela vai comer porque ela está com fome. Amém ou não amém? Talvez essa é a grande diferença de quem não está com fome de Deus, quando se ouve um início de uma mensagem e vem esses pensamentos, né? E de que mais uma pregação, não vai ter novidade nenhuma. A pessoa tem que ter o faro de perceber que o alimento está exposto, né? Assim, quando a nossa mamãe ou então a nossa esposa traz a comida para a mesa, nós sentimos aquele aroma gostoso. Sinta o aroma que Deus preparou esse alimento para você, para a nossa alma essa noite, em nome de Jesus. Amém? Então, a diferença é que quando a pessoa não reclama do que está na mesa, é porque tem fome. E é assim que Deus espera que nós estejamos, porque a nossa alma tem fome e tem sede de Deus, como está aqui, ó. Temos fome e sede de Ti, Jesus. Amém? A nossa alma tem, isso aí é bíblico. A nossa alma nela deseja e tem fome e sede de Deus. Então é assim que deve ter. O que acontece é que muitas vezes nós ficamos beliscando coisinhas, né?
E não sei se alguém já passou o dia comendo só essas coisinhas e não conseguiu parar para ter uma refeição digna. No final do dia você está arrasado. Você não sente nem fome tanto, mas você sente que está faltando alguma coisa. Já aconteceu comigo várias vezes de eu nem almoçar. E eu confesso, no final do dia eu estou diferente. Não está a mesma coisa, porque eu senti falta, meu organismo sentiu falta daquela comida, não daquela coisinha beliscada, né? Enfim. Então, muitas pessoas às vezes que acham que pode ficar passando a vida agora só com TikTok, vendo mensaginhas, essas coisas que, não, já estou alimentado. Não, irmãos, o alimento verdadeiro é você sentar e ouvir atentamente a palavra de Deus, sabendo que Ele está em tudo e em todos, amém? Então, fique com sede sempre, fique com fome sempre, e espere sim ser saciado, porque é Deus que preparou tudo que vai acontecer aqui hoje, em nome de Jesus, amém? Então, para a glória de Deus, vamos ao contexto dessa mensagem. Eu vou ler de novo. Marcos 10, 51. Perguntou-lhe Jesus. Saiu da página que o ventinho tirou. Vamos lá. Coloquei de volta. Perguntou-lhe Jesus: o que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Amém? Jesus está, nesse momento, com os discípulos, seguindo para Jericó. Tá? E obviamente uma grande multidão o acompanhava. Ali à beira do caminho, um cego, mendigo, recebeu a cura da visão. Por quê? Logo após ele ter a oportunidade de falar com Jesus. Diga amém? E ouvir a voz de Jesus. Então, vamos ler o contexto, alguns versículos a mais, para entrarmos no contexto. Eu acho que a própria leitura já vai dar todo o contexto já, né? Vamos lá então, versículo 46 ao 52 agora. Vamos ler então? E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. Versículo 47. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos, versículo 48, o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Versículo 49, parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. No versículo 50, diz que ele, lançando de si a capa, ele estava com a capa, lançou a capa para se levantar, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus, foi conversar com Jesus. Foi quando nós lemos o versículo 51. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Aí o versículo 52 diz que então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Quem pode? Glórias a Deus por esse fato? Glórias a Deus. É a glória de Deus que foi manifestada ali, né, amados? Então, amados, com certeza muitos já ouviram diversas mensagens dentro desse contexto, tipo: o cego foi impedido de falar com Jesus, mas ele teve força, de ir lá falar. Quantas vezes nos impedem situações nos impedem de ir para a igreja, situações que ocorrem, enfim, né? Já viram muitas mensagens relacionadas a essa passagem. Eu também já ouvi muitas coisas e realmente testificadas no meu coração, vindas da parte de Deus. Mensagens de várias direções nesse versículo, ou versículos próximos deste, né? No entanto, há um detalhe que nós precisamos estar atento nesta passagem, o qual o Senhor me trouxe na revelação da palavra enquanto consagrava de madrugada. E esse detalhe está aonde? Está no versículo 51, na pergunta que Jesus faz para o cego: que queres que eu te faça? Parte A, somente a parte A. Que queres que eu te faça? Essa pergunta nos deixa para nós uma clareza que Deus sim se preocupa com nossos anseios. Diga amém? Ele se preocupa sim com nossos sonhos, com os nossos projetos. Enfim, Ele se preocupa com o nosso querer, sim. Ele tem todas as condições e poder
de realizar nossos projetos, nossos sonhos. Tanto é que Paulo escreve lá na frente, ou voltando, perdão, nós estamos em Marcos, é lá na frente, na carta que Paulo escreve aos Efésios. Se der tempo para os irmãos ir, se não anota o endereço, depois vocês pesquisem, mas está escrito, tenho que apressar um pouquinho aqui agora, tá bom? Efésios 3:20 diz assim, Paulo escreve a esse assunto que nós estamos falando aqui, de que Deus realmente se preocupa com nossos anseios, com nossos sentimentos, com nossos desejos, né? Com nossos sonhos. Então Efésios 3:20 vai dizer assim, Efésios 3:20, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Amém? Aí o versículo seguinte vai dar a ele toda a glória, toda a honra, né? Em nome de Jesus Cristo. Mas enfim, olha o que Paulo escreve, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Sim, ele pode fazer. Diga para o teu irmão, não há impossíveis para Deus. Amém? Ele pode fazer qualquer coisa assim. Contudo, a sua soberania sempre prevalecerá aos nossos anseios. Diga amém? Porque ele é que sabe o que é melhor para nós. Sempre saberá, não adianta. Por mais que nós tenhamos desejos, sonhos, projetos, ele sabe que nós temos esses sonhos, que nós temos esses anseios, mas ele sabe o que é melhor para nós, a tal ponto de ele escrever, né, uma das cartas, lá no Velho Testamento, ele escreve sobre isso, né, dizendo, eu é que sei que pensamento tem a vosso respeito, e são sempre pensamentos de paz e nunca de mal. Se eu não me engano é Jeremias 29, se eu não me engano eu não anotei, mas parece que é, Jeremias 29, eu é que sei. Então, amados, nós temos que parar para pensar um pouquinho. Essa passagem de Efésios 3:20, por exemplo, o Espírito Santo tem o poder para fazer qualquer coisa, além do que nós pensamos ou desejamos, até infinitamente mais. Porém, é necessário que nós tenhamos algo dentro de nós, que é justamente o que é, conforme o poder que opera em nós. Que poder é esse? O poder da fé. Diga amém? É o poder da fé. A fé é a palavra, é fé na palavra dele, é fé em Jesus Cristo, que pode sim nos fazer mudar o curso de muitas coisas, se nós ouvirmos atentamente as instruções e colocarmos elas em prática, né? Você viu que lá no começo nós demos antes do louvor, qual o texto? Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, amados, é essa fé que Paulo está dizendo, é esse poder que opera em nós que Paulo está dizendo, que ele vai fazer infinitamente mais do que pensamos ou pedimos, ou até sonhamos, desde que ele encontre o poder em nós, através desse poder que é a fé. Nós sabemos de que forma que a fé vem, né, amados? Não é se congregando, não é só tendo um título ou uma carteirinha de um lugar, né? A fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus, ouvir atentamente e colocá-la em prática. Então, amados, eu convido meus irmãos lá para o Salmo 37, que quando você ouvir a palavra, você tem que lembrar que ela foi revelada pelo Espírito de Deus. Senão, amados, paramos todos, né? Vamos parar tudo e vamos cada um por seguir nosso próprio raciocínio, né? Como loucos, como débeis, né? Porque é assim que o homem age quando não entende que Deus fala e age em tudo e em todos, né? Mas o que a palavra diz sobre você ouvir a palavra, tem que ouvir com bom grado. Deus vai estar bem atento ao seu coração e à sua mente quando você senta para ouvir a palavra, porque Ele está procurando em você algo que agrada a Ele, que é a fé. Mas a fé, se você tiver o Espírito Santo testificando no teu coração com esta fé, você vai se agradar do Senhor. Pode ser a palavra mais forte que houver, pode ser a exortação maior que houver. Eu tenho aqui, não vou ficar citando, porque senão vai ficar elogiando a pessoa, mas eu tenho um irmão muito querido meu, todos são queridos, mas esse irmão, porque ele passou uma luta muito grande na vida, ele um dia me confessou que no início da sua fé, ele gostava, e realmente eu percebi, sentia falta dele no domingo, quando ele ainda era visitante da igreja, né? Mas ele fala, eu gostava muito de ir somente no culto de sexta-feira, porque ele não entendia ainda a questão do louvar, né? A importância do louvor. Então, na mente dele, ouvir a palavra era muito mais importante. Foi o culto que eu mais gosto de estar aí com vocês, é o de sexta-feira. E nunca Deus agiu maciando o nosso ego aqui. Os cultos de sexta-feira é para libertação mesmo, são palavras duras, são palavras fortes que Deus nos faz, e na medida que vai se aproximando do final dos tempos, mais fortes serão as palavras, porque o justo vai viver pela fé. Então cuidado, o inimigo vai cada vez mais se especializar
agora com o apoio das redes sociais, em enganar, em iludir as pessoas, né? Em oferecer manjares, oferecer oportunidades, né? Então nós temos que vigiar muito, estarmos sempre com a nossa fé firmada na rocha, que é Jesus, na palavra, né? E é por isso que Paulo não, aqui é o salmista, no Salmo 37, escreve, agrada, versículo 34, Salmo 37, e o versículo, é Salmo de Davi, né? Salmo 37, o versículo 4, quando ele fala, agrada-te do Senhor. Agradar-te do Senhor é agradar do que Ele fala, amados, do que Ele faz, né? E Ele satisfará os desejos do teu coração. Lembrando que agradar-te do Senhor é ter fé. A fé é que não importa o que está sendo dito, o conteúdo da mensagem, se é ou não exortação, eu sempre me agradarei, porque sei que o meu Pai me exorta porque me ama. Diga amém? Então, é assim que Deus quer ver o nosso coração, sempre jubiloso, em qualquer tipo de pregação, porque ali você está realmente voltado a ouvir a voz do Espírito Santo, e aí você dando lado para o Espírito Santo, você consegue agradar-se mesmo sendo exortado. Quando alguém te exorta, principalmente alguém que te ama, no caso aqui é o Pai Celestial, esse ama mesmo, já provou o seu amor, né? Não são apenas palavras, né? Esse ama mesmo, já provou o seu amor. Então, ele tem autoridade de falar de amor, e ele então ama a tal ponto de dizer, olha, aquele que se agrada de mim, da minha palavra, com certeza eu satisfarei os desejos do coração. Mas só que Deus nunca fala de nada carnal, é nós que levamos tudo para o lado carnal. Quando ele fala satisfarei os desejos do teu coração, ele vai estar dizendo aquilo que a alma anela, aquilo que a alma anseia, que você já deve ter ouvido falar aqui várias vezes, que é justamente a alma anela pela salvação. Perdão, a irmã tem razão, a alma anela por causa da fé pela salvação da alma. A alma ela deseja estar com Deus, e só vai conseguir isso se tiver o que a irmã acabou de dizer, pela fé. Amém? Então, em nome de Jesus Cristo, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Lembrando que esses desejos é o que a tua alma anseia, e está lá escrito claramente entre os salmos que a minha alma anela, deseja ao Senhor, minha alma anela pelo Senhor. Então, esse é o agradar-te que Davi escreve, agrada-te, não importa o que está sendo dito, agrada-te sempre do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração, da tua alma. Amém? Agora, voltando à passagem daquele cego à beira do caminho de Jesus, vimos então que o mestre lhe pergunta, o que queres que eu te faça? Diga amém? A pergunta é muito clara, o que queres que eu te faça? Então, Jesus provoca ele falar o que ele quer, o que ele deseja ali por estar na presença do Senhor, e ele responde claramente, quero tornar a ver, que eu torne a ver. Então ele não nasceu cego, ele ficou cego, então ele pede que eu torne a ver. E aí então Jesus mostra, aí então entra duas situações, não é Jesus, entra duas situações para a realização do milagre que aconteceu naquele momento. Não sei se os irmãos se atentaram. Qual foi as duas situações? A primeira era o plano de Deus, sim, que ele voltasse a ver. Deus tinha um propósito de ele voltar. Então a primeira situação ali que haveria de acontecer um milagre é porque era um plano de Deus, a glória de Deus tinha que ser manifestada ali, e por isso que tinha multidão ali, a divindade de Jesus, mesmo sendo humano, tinha que ser mostrado claramente ali. Então o que ocorreu ali foi para a glória de Deus, amém ou amém? Foi para a glória de Deus. Então a primeira situação daquele milagre ter acontecido foi porque era um propósito de Deus, havia um plano de Deus, a glória dele seria ali mostrada claramente em seu filho, diga amém? Então, aí muitas testemunhas presenciaram. A segunda situação necessária para acontecer o milagre foi que o cego precisava ter fé, convicção e certeza que Jesus podia curá-lo, amém ou não amém? Aquele cego reunia todas as condições para ser curado, tanto é que ele já começou aos gritos, filho de Davi, ninguém chamaria de Jesus Cristo de filho de Davi se não fosse pelo Espírito Santo, amém? Jamais chamaria ele, e gritou, filho de Davi, tem compaixão de mim. Então ele sabia que ali estava o prometido. Para quem não sabe o que é essa expressão, é que há uma promessa, havia uma promessa, essa promessa foi cumprida, que o Messias viria justamente da raiz de Davi. E para quem não sabe, Jesus, por ser nascido na casa de José, embora não é filho natural, né? Ele é filho do Espírito Santo, colocado ali pelo Espírito Santo, né? Mas ele ali nasceu na sua
na leitura da sua descendência, dos seus antepassados, ele era a 14ª geração de Davi. Então Jesus cumpre todas as escrituras. Ele vem da raiz de Davi, ele pertence à tribo de Davi, né? Então, por isso que o homem gritava em espírito: filho de Davi, tem compaixão de mim, né? Então, nisso Jesus já viu que ele tinha fé. Jesus já viu que ele tinha fé. Então, por isso que ele veio, ele falou: para tudo. Quando ele gritou filho de Davi, Jesus falou: para. Tipo assim, ninguém me chama de filho de Davi se não for pelo Espírito Santo. Então, é a hora da obra, é a hora da glória do meu Pai ser manifestada em mim. Então ele chama: tragam aqui. E aí os discípulos tentam impedir. Aí tem aquelas mensagens que é pregado para você em espírito, né, para você entender que você nunca deve desistir da sua fé, né? Ele teve a fé, mas foi impedido de chegar até Jesus. Aí por isso que ele insistiu e gritou cada vez mais alto, porque era uma multidão que compromia Jesus, ele já tinha passado. Então o cego viu que não foi atendido, que tentaram até impedir ele gritou cada vez mais alto. Aí quando ele gritou a palavra-chave: filho de Davi, tem compaixão de mim, aí Jesus parou: tragam aqui. Aí foi quando, nisso, foi visto pelo homem, Jesus, ali é Deus, mas estava em forma de homem, que havia fé, havia convicção, havia certeza de quem ele era. Por isso que ele chama ele e pergunta: bom, agora, o que você quer? Então, isso é importante, o que você quer. E esse o que você quer, ele responde de imediato: eu quero voltar a ver. Então Jesus fala para ele no versículo 52, vá, que a tua fé te curou, te salvou, né? Salvar ali entra no contexto, né, amado? Eu já expliquei para a igreja, né, que a salvação não é só a salvação final, livramentos, a salvação de morte, todas essas coisas. A cura é uma salvação de uma situação pior que haveria de acontecer. Tudo é salvação. São pequenas situações e tem a grande salvação, um grande dia. Então, nesse momento, ele recebe a salvação da cegueira, ele recebe a liberdade da cegueira. Por isso que Jesus fala: vai que a tua fé te salvou. Diga amém? Então, o que podemos tirar de tudo isso, amado, para o nosso crescimento espiritual? O que devemos tirar? Que sem fé é impossível agradar a Deus mesmo, como está escrito em Hebreus 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso que todo que se aproxima de Deus, todo que se aproxima, deve crer que Ele é o galardoador, que vai recompensar a tua fé. Esse cego tinha certeza de quem era aquele homem que passava ali, tinha certeza que ele era o Messias. Tanto que ele gritou isso, e ele foi, e sabendo que ali ele podia pedir. Por isso que quando Jesus pergunta: o que tu queres? Ele sabia para quem ele estava pedindo, ele tinha uma convicção, ele tinha certeza. Naquele momento a fé foi manifestada. Então Jesus fala: vai, porque a tua fé te salvou. E imediatamente, todas as condições foram reunidas para o cumprimento daquele milagre. Ele voltou a ver. Diga amém? Então, amados, a dúvida, já expliquei isso muitas vezes e eu vou ter que repetir, ela impede Deus de trabalhar. A dúvida impede Deus de trabalhar. Se você tem dúvida, Ele não pode fazer nada. Ele precisa que você seja curado primeiro da dúvida, porque sempre vai haver aquele peso. Se você tem uma dúvida no coração, você nunca tem convicção. Se você não tem convicção, você não tem fé. Se você não tem fé, você tem outra coisa, a dúvida. E a dúvida é o que agrada o diabo, porque é ele que lança setas de dúvida, é ele que lança setas de contenda, é ele que lança setas de divisão, é ele que tenta criar toda a confusão que é criado no meio do povo de Deus. Então, amados, presta atenção nisso em nome de Jesus. Aí, vamos pegar um exemplo claro dessa explicação, lá em Marcos capítulo 9, é outra passagem. Não sei se vai dar tempo de eu ler, deixa eu ver aqui, Marcos 9, que é uma situação que cabe bem pertinente para ser explicada aqui agora, nesse contexto da mensagem. Os irmãos estão compreendendo, né, irmãos? Você vai entender até o final, e aquele que viu a mensagem, do chamado para esse culto, deve ter percebido onde que Deus quer chegar com essa mensagem, né? Mas vamos lá, vamos refletir um pouquinho lá em Marcos capítulo 9, do versículo 17 ao 19. Antes de ler, deixa eu falar para os irmãos o que está acontecendo. Ali aquele homem que leva o seu filho, amém? Jesus não estava ali, havia alguns discípulos, Jesus tinha se retirado com alguns outros, e quando ele voltou, ele viu um certo tumulto, e ao ver o tumulto, ele se aproximou. Era o homem Jesus ali, né? Não é? O homem Jesus tem limitações. Ele então chega, e o que está acontecendo aqui? Aí o homem revoltado fala: meu filho tem um espírito que
que toma ele, é um espírito mudo, surdo, e que o lança no fogo, lança na água, enfim, ele cai, fica se remoendo todo, se batendo, e esse espírito está acabando com o meu filho, acabando com o meu sossego. E aí, eu trouxe para os seus discípulos fazer alguma coisa, eles não fizeram nada. Aí ele vai falar, e o Senhor então, se o Senhor tu pode alguma coisa, tenha compaixão de nós. Olha, esse homem tinha certeza quem era Jesus? Ele sabia se Jesus podia fazer? Não, ele tinha dúvida ao usar essa palavra, se tu podes alguma coisa. Vamos ler os 17 ao 24? Então vamos lá, eu sei que os irmãos conhecem, mas vamos conhecer mais, né? E um dentre a multidão respondeu, mestre, trouxe-te meu filho possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes, e vai definhando. Roguei a teus discípulos que eu o expelisse, que eu expulsasse, mas eles não puderam. E o versículo 19 vai dizer, então Jesus lhes disse, aí Jesus se volta para que os seus discípulos falem, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. Ele exorta os discípulos, que já era para eles estarem ali, exercendo aquilo que já tinham aprendido e visto do Senhor, né? Mas eles infelizmente ainda tinham muitas dúvidas. Então ele vai dizer, olha, ô geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram então o menino, versículo 20, trouxeram-lhe. E quando ele viu a Jesus, no caso o menino, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. O versículo 21, perguntou Jesus ao pai do menino, há quanto tempo isto sucede? O homem respondeu, desde a infância. Versículo 22, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar, mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Versículo 23, ao que lhe respondeu Jesus, se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Diga amém? Isto mostra, amados, essas duas passagens do cego e do pai desse menino, mostra a diferença que há entre crentes e cristãos. Por incrível que pareça, vamos colocar aquele cego, mendigo, à beira do caminho de um cristão, porque cria em Cristo. Tanto é que já exclamou, filho de Davi, tem compaixão de mim. Amém? Que tu queres que eu faça? Que eu volte a ver. Jesus olha bem no pedido dele, examina o coração, a mente, o Espírito Santo revela, você já está curado, pode ir, já está salvo, já está curado. E ele imediatamente, com aquela palavra, o que ele aconteceu? Voltou a ver, imediatamente voltou a ver, porque Deus encontrou todas as condições reunidas naquele homem cristão para exercer o milagre. Agora, este aqui é o exemplo do crente. Ele vai, porque não tem mais aonde ir, né? No mínimo, já foi em todo lugar, e procurou os discípulos, e estava ali bravo, bravo porque os discípulos não fizeram nada. E quando chega aquele que é o Senhor, que ele deveria estar ali com reverência, como fez o cego, ele simplesmente fala, se tu podes alguma coisa, tenha compaixão de nós e nos ajude. Então Jesus fica horrorizado, fala, se podes, tudo é possível ao que crê. Então aí está bem clara a diferença entre crentes e cristãos realmente transformados. É a certeza, é a convicção. Só que isso tudo não acontece por acaso, acontece pela intervenção do Espírito Santo. E para você ter o Espírito tem que dar liberdade para ele. E a liberdade é abrir o seu coração para que ele governe o teu ser, governe o teu caráter, molde tudo aquilo que é necessário ser retirado, ele possa estar agindo. Aí sim, com certeza, ele tem condições de agir. Então, se tu podes alguma coisa, meu Deus do céu, tudo é possível ao que crê. Aí tem a questão, né? Então, ai Jesus, é uma decisão que tem que ser tomada, mas pela pessoa que quer ser transformada de crente para cristão. Tem que buscar mais e mais e mais e mais e mais a palavra de Deus, e ter convicção de que Deus é Senhor sobre todas as coisas,
que, como Jeremias 29:11 diz, eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, sempre serão pensamentos de paz e nunca de mal, para vos dar o fim que desejais. Ele está dizendo claramente, o que a tua alma deseja acontecerá, desde que você entregue. Aí entra no Salmo 37, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo mais ele fará. Amém? Amados, a nossa alma anseia por Deus, isso é claro, isso é óbvio, nossa alma anseia. Pode ver, pode a pessoa dizer aí, passar a vida toda com o coração endurecido, mas na hora que tiver de frente, diante de uma situação em que não há mais solução, vai clamar por Deus, porque a alma sabe quem é Deus, só que ela não consegue dominar ainda as situações que a carne impõe. Por quê? A carne ainda está sendo governada por um outro espírito. Temos que vigiar nisso aí, né, amados? Em nome de Jesus. Enfim, amados, nós sabemos que Deus é amor, a alma sabe que Deus é amor, e que Ele ama muito acima do nosso entendimento humano, isso é óbvio. Ele ama mais os nossos filhos do que nós amamos a eles, para vocês terem ideia. Ele nos ama mais do que nós mesmos nos amamos, Ele nos ama muito mais. Então, amados, nós temos que saber quem é Deus, nós temos que nos direcionar a esse ponto de falar assim, meu Deus do céu, eu tenho que me aproximar mais de Deus, sabendo quem Ele é, sabendo que é Ele que vai recompensar a minha fé. Então eu vou buscar isso, vou buscar, olha aí, campanhas ali para você buscar, olha aí a oportunidade na terça-feira, estar orando, colocando o seu nome em oração, junto com a igreja, clamando, olha as oportunidades que Deus está dando, mas será que você quer? A pergunta é, você quer? Porque, o que tu queres que eu te faço? Deus está perguntando o tempo todo o que você quer, mas você tem fé para isso? Querer não é poder, e só é poder se você crer. Está aí, ó. Obrigado quem respondeu na frente. Querer não é poder, até uma frase no mundo que diz isso, né? Há um ditado no mundo, querer não é poder, né? Porém, isso é apenas no mundo físico, porque no mundo espiritual, tudo é possível ao que crer. Então, querer, é por isso que Deus nos deu essa mensagem hoje, para que você reflita tudo isso, amados. Fica aí sofrendo, sabendo que você não solta essa causa, você está aí preso a uma causa, entrega na mão do Senhor, amados, entrega na mão do Senhor, em nome de Jesus Cristo, confia nele, e busque cada vez mais ser aperfeiçoado na fé, busque esse entendimento, em nome de Jesus, porque Deus quer realizar um milagre na tua vida, mas para realizar, Ele precisa que você creia. Não é só você querer, você tem que querer. Deus pode agir sim, tudo Ele pode, mas é preciso que você creia, e é por isso que essa noite, o tema da mensagem é isso que nós fazemos, que Deus me colocou lá no coração para colocar na chamada. Querer é poder, se crer, amém? Então, amados, vamos buscar enquanto nós podemos, vamos invocar Deus enquanto Ele está perto, porque depois que esse corpo descer e esfriar, e não tiver mais a alma em um vivente em um corpo, não há mais nada que fazer, amados. Não há mais nada que fazer, não há como voltar atrás. E isso pode acontecer a qualquer momento, amados. A Bíblia deixa claro, enquanto há fôlego, louva o Senhor, porque tem fôlego. Tirou o fôlego, já era. Após a morte, no sepulcro, não há como louvar a Deus. Já repeti isso quantas vezes, as pessoas estão brincando de crente ainda. No sepulcro não há como louvar a Deus, amados. Lá é lugar, ou é lugar de descanso, aguardando o dia geral em que todos serão despertados, os salvos, os eleitos, ou é, infelizmente, um lugar de tormento. Já fica consciente e já vai por tormento, porque o diabo é isso que ele queria. Ele queria fazer aquela alma perder a salvação, para ele já começar a torturar, porque ele se diverte com a tortura. Então, amados, não vamos pagar para ver isso não, irmãos. Por favor, em nome de Jesus. O que mais dói num pastor é ver as pessoas sofrer por falta de sabedoria, por falta de entendimento, porque o Espírito Santo fala no nosso coração. É muito triste. Hoje Deus me deu, até falei para o patrão, eu vim aqui hoje aqui à tarde para ajeitar a igreja, que ela veio ontem limpar, e eu falei, não sei amanhã lá, está tudo certinho, eu vou só dar uma ajeitadinha lá e vou colocar as pastas em ordem, e eu vou lá comprar umas coisinhas para que nós precisamos para a igreja, que você me faz a relação. E eu vim aqui pertinho, fui no mercado aqui do lado, esse aqui do shopping, e eu encontrei 3 pessoas, amados, 3 pessoas que não estão mais aqui com a gente, e eu fiquei numa tristeza. Eu saí de lá arrasado pelo estado que eu vi essas pessoas, fiquei muito triste. Agora eu entrei no carro, debrucei minha cabeça no volante,
balançava a cabeça que não. Eu falei, mas precisava disso, Senhor. Precisava chegarem a esse ponto. 3, eu fui comprar umas coisinhas que não passou de 15 minutos. Em 15 minutos, Deus me proporcionou eu ver e conversar com as pessoas. 3 pessoas que não precisavam estar naquelas condições. Tudo porque não deram crédito às mensagens pregadas. Tudo porque não ouviram atentamente o que Deus falava. Então, amados, em nome de Jesus, é muito triste. Um pastor ungido sente a dor que uma alma está sentindo, porque a gente trabalha a alma, a gente sofre com a alma, a gente convive junto, e é muito triste para a gente acontecer isso. Então, no nome de Jesus Cristo, amados, vamos buscar enquanto nós podemos, vamos invocar Deus enquanto Ele está perto, enquanto Ele está habitando em nós, amém? Larga essas coisas todas que o inimigo lança na tua mente, que lançou no meio do caminho, para tirar você da presença, tirar a tua comunhão. Isso tudo passa por cima disso aí, amados. Deus é muito mais do que tudo isso, e é isso que Ele quer, que nós entendamos uns aos outros, suportemos uns aos outros, oremos uns pelos outros, amém? Então, querer é poder, se crer. Coloque-se em pé, igreja, em nome de Jesus. 9:17. A gente conseguiu adiantar bem aqui para poder terminar no horário certo. Senhor Deus e Pai, não posso ir além disso, pois até aqui o Senhor me revelou, Pai. Agora eu peço mais uma vez, em nome de Jesus Cristo, o que o Senhor revelou esta noite, primeiro na minha consagração e agora aqui na pregação da palavra, usando meus lábios, testifica no coração, testifica na mente desse povo, Senhor. Não só os presenciais, mas todos que estão ligados ou estarão depois ligados a nós pela rede social. Abençoa esse povo com a cura, com a restauração, com a transformação de vida, para a honra e glória do Teu nome. Tudo isso eu te peço em nome de Jesus. Liberta, Senhor, cura, restaura, salva, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Esse é o seu desejo, que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade e sejam salvos, para a glória do Senhor, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Quem recebe essa palavra, põe a mão no coração e diga isso para Deus, amados, para a vergonha das trevas, amados. Não é para me agradar, não, amados. Eu estou até de olho fechado, eu nem sei quem está aqui, eu nem olho mais. Eu vi só aquela hora que eu comentei agora, não estou nem olhando para vocês, não quero. Eu estou aqui em espírito, só estou olhando para uma coisa, para a palavra do meu Pai, ouvindo a voz do seu Espírito. Então agora você diga isso para Deus, diga com toda a fé, com toda a convicção que Ele está te ouvindo. Diga obrigado, Senhor, por esta palavra. É para que eu cresça na tua graça e no entendimento, amém? Eu creio que Deus essa noite dará uma nova visão, um entendimento e uma nova direção em nome de Jesus.